Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É verdade que existem alimentos ruins para a nossa tireoide? Será que tem alimentos que podem prejudicar o funcionamento desse órgão que é tão importante pra gente, principalmente na regulação do nosso metabolismo? Então fica comigo no vídeo de hoje porque eu separei uma lista de alimentos que podem sim não ser tão interessantes para a nossa tireoide. Então fica aqui, já compartilha esse vídeo com alguém que pode gostar desse assunto também. Prepara o papel e a caneta que a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também já ativar as notificações apertando no sininho aqui embaixo. E é claro, né, além de te falar quais alimentos que podem ser ruins para nossa tireoide, eu quero te trazer dicas para você conseguir comer esses alimentos sem te prejudicar tanto. Então fica aqui comigo. Provavelmente você já ouviu falar da tireoide, ela realmente tem uma função muito importante no nosso organismo, que é regular todo o nosso metabolismo através da síntese dos hormônios tireoidianos. E também esses hormônios vão ser responsáveis por cuidar ali da nossa função cardíaca, além de toda essa questão do metabolismo. É uma glândula que ela vai ficar aqui na região do nosso pescoço e ela tem um formato que lembra bastante uma borboleta. Quando a gente fala sobre tireoide, a gente tem duas condições que elas são muito presentes na nossa população e que são bastante comuns de a gente ver. Uma delas é o hipertireoidismo, que é quando a nossa tireoide acaba produzindo muito mais hormônios do que é necessário e acaba acelerando o nosso metabolismo. E a gente tem o hipotireoidismo, que é exatamente o contrário disso. É quando a nossa glândula da tireoide vai ficar meio preguiçosa, digamos assim, e não vai produzir a quantidade de hormônios que deveria, tornando o nosso metabolismo mais lento. Quando a gente pensa sobre alimentos que não são tão interessantes assim para a tireoide, a gente está falando dos alimentos goitrogênicos. São alimentos que podem impactar na absorção do iodo no nosso organismo e a gente sabe que isso impacta muito na tireoide, porque para a gente produzir os hormônios tireoidianos, a gente precisa da presença do iodo, que é um mineral. E quando a gente tem a deficiência de iodo, não está conseguindo transformar realmente os hormônios, né, fazer a síntese desses hormônios tireoidianos, a gente tem a propensão a desenvolver o bócio, que é quando essa glândula tireoide ela fica inchada e ela acaba formando como se fosse uma bola aqui no nosso pescoço, realmente fica bem grande. E a gente tem, então, como alimentos goitrogênicos, aqueles alimentos à base de soja. Então aqui entra desde o tofu, que é bastante comum, o shoyu, o edamame, né, que é a soja verde, e todos os produtos que são derivados da soja que a gente encontra aí no supermercado, como o leite dela, por exemplo. Outro grupinho de alimentos que podem ser considerados goitrogênicos são aqueles vegetais crucíferos. Quais são eles? Brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, e todos eles vão também influenciar nessa questão do iodo que a gente acabou de falar. Dos tubérculos, a gente tem nessa listinha a batata doce e também a mandioca. E temos algumas frutas, que são principalmente o pêssego e o morango. Mas eu quero te pedir muita calma. Não é porque você tem um problema na tireoide, uma condição relacionada a isso, que você não pode consumir esses alimentos. Eu quero te contar no vídeo como que você vai consumir esses alimentos que a gente acabou de falar sem causar problemas para sua tireoide. A gente já tem alguns estudos nos mostrando que quando a gente passa esses alimentos por um processo de cozimento, né, por uma cocção, a gente diminui muito essa capacidade goitrogênica que a gente conversou. Então é muito importante que a gente consuma esses alimentos cozidos e, de preferência, quando você for consumir, descarta a água em que você cozinhou esses alimentos, porque ali vão ficar muitas dessas coisas que vão impactar ali na nossa tireoide e acaba que a gente vai jogar fora, então não vai ter tanto problema assim de a gente consumir o alimento cozido. E uma questão que eu quero trazer para cá, para você saber, é que é muito importante que você consuma esses alimentos. Os benefícios de você consumir esses alimentos cozidos, eles vão ser muito maiores do que os malefícios para sua tireoide. Então, claro, como a gente acabou de falar aqui, se você for consumir esses alimentos crus, talvez não seja uma ideia tão interessante assim. Mas passando por um processo de cocção, descartando aquela água, né, não consumindo a água do cozimento, você pode consumir, ter os benefícios de todos esses alimentos sem se preocupar com a sua tireoide. Então, os vegetais que a gente falou, aqueles crucíferos, espinafre, couve-flor, couve, brócolis, você pode cozinhar ali em água e utilizar na sua salada, comer cozidinho, refogado, enfim, ou até mesmo utilizar como recheio de tortas, muffins, colocar dentro de um wrap, por exemplo. A batata doce e a mandioca não tem nem muito o que a gente falar, né? Porque são dois alimentos que geralmente a gente vai passar por um processo de cocção, seja cozinhar realmente na água, seja assar no forno, enfim, esse processo ele já vai acontecer de forma muito natural.
E talvez você esteja se perguntando com relação às frutas, né? Esther, como que eu vou comer o pêssego e o morango cozidos? Eu então te sugiro a fazer uma compota. Obviamente a gente vai tentar não colocar açúcar nessa compota, que a gente sabe que o açúcar, principalmente em excesso na nossa alimentação, não é interessante, a gente precisa ter um certo controle. Mas uma ideia que eu deixo para você é de acrescentar a chia. Sim, a chia ela tem essa capacidade de gelificação, então você vai cozinhar ali tanto o pêssego quanto o morango com uma colher de chá, até uma colher de sopa, né, dependendo da quantidade ali de fruta que você for utilizar, e você vai cozinhando até que ela fique naquela consistência gostosa de geleia. Outra questão muito importante de a gente trazer para esse vídeo em que estamos falando sobre alimentos goitrogênicos que podem ser ruins para a sua tireoide é com relação à quantidade que você vai consumir. Obviamente, se não são alimentos que você consome todos os dias, numa grande quantidade, né, essa frequência muito alta, não vai te fazer problema, vez ou outra, consumi-los crus, tá? Então, a gente precisa ter esse bom senso também de que você, foi num evento, tinha aquilo ali para você consumir. Se é algo que você não come todos os dias, é algo ali específico, não vai ter problema algum. Não é você consumir uma vez que vai te causar um grande problema. E eu tô falando isso porque é importante que a gente tenha uma variedade na nossa alimentação, né? Eu vejo muitas pessoas que acabam consumindo sempre os mesmos vegetais, por exemplo. É sempre alface e tomate, ou sempre cenoura e brócolis, acabam não variando isso ao longo do dia. E é realmente muito importante que a gente tenha uma variedade alimentar, porque cada vegetal, cada fruta vai ter ali uma combinação de vitaminas, de minerais diferentes, né? Os compostos bioativos. Então é importante, para além de pensar na nossa tireoide, pensar na nossa saúde como um todo e ter essa variedade no consumo de frutas, vegetais e legumes também. E se você está em dúvida se você pode ter alguma questão relacionada à sua tireoide ou realmente precisa acompanhar, né? Às vezes a gente tem casos na família de pessoas com hipotireoidismo, hipertireoidismo e tem que ficar atenta a fazer check-ups. O ideal é que você sempre faça exames laboratoriais, aqueles exames de sangue, né? Pra gente dosar as quantidades desses hormônios presentes no seu sangue, tá? É através disso que a gente vai conseguir saber ali como que está o funcionamento da sua tireoide. E, obviamente, se for visto ali que a gente não tem uma quantidade adequada desses hormônios circulando no seu sangue, o médico que está te acompanhando, ele pode fazer um diagnóstico para você, né? Por exemplo, do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo que a gente conversou. Tem outras questões relacionadas à tireoide também, né? Mas essas duas são as principais. Então, esse médico pode te fazer um diagnóstico, te prescrever um medicamento para você ter um equilíbrio aí dessa condição na tireoide. Você já tinha ouvido falar sobre esses alimentos goitrogênicos? Sabia como que você, que tem problemas na tireoide, consegue consumi-los e não se preocupar? Escreve para mim aqui nos comentários qual desses alimentos, quais você mais gosta e também já aproveita para curtir o vídeo, assim eu sei que você gostou do conteúdo, que eu te ajudei e não esquece de compartilhar com alguém que vai amar saber de tudo isso também. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!